nós vamos para a segunda carta à igreja do Apocalipse. Quinta-feira falamos sobre a carta à igreja de Tiatira e hoje vamos fazer leitura à carta à igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vou convidar você só mais uma vez a ficar de pé para estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo de número 3, verso 1. Mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Estamos ao vivo agora. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem, este culto, para que mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Um abraço para os nossos irmãos lá de João Pessoa, que estão ligados aí, irmã Yolanda, pastor Fábio, está nos assistindo, eu vi que ele estava comentando. Um abraço também para a missionária Sueli, todos os irmãos da IBR Sobrado, que todo domingo sentam de frente à TV para assistir o culto aqui da IBR Mari. Muito obrigado pelo carinho de vocês em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, e que tens o nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras boas diante de Deus. 3. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porque se não vigiares, virei contra ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei contra ti. 4. Tens uns poucos nomes em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, mas andarão comigo de branco, porque são dignos. 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Todo mundo em uma só voz, repita assim comigo: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra, que será manifestada em nosso meio, que eu possa, Senhor, diminuir e o Senhor crescer, para que o teu nome seja glorificado. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo e conosco, que nós possamos entender qual é a tua mensagem essa noite. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você diz? Amém. Aplauda o Senhor Jesus e tome o seu assento. Bom, quinta-feira nós vemos a carta ao anjo da igreja de Tiatira. Já expliquei aqui que a expressão anjo neste texto de Apocalipse significa líder, chefe, pastor da igreja. Então no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, o apóstolo João escreve a mando do próprio Jesus 7 cartas aos líderes, aos pastores da igreja da Ásia. E eu quero começar fazendo uma pergunta: qual é o lugar mais tranquilo que você conhece? Qual é o lugar mais calmo que você conhece? Não é em um distrito comercial, não é em uma capital, não é mesmo nem uma cidade no interior, não é no parque, não é nem numa reunião. O lugar mais tranquilo é no cemitério. Preste atenção. Todo mundo está quieto lá. Todo mundo está atento lá. Todo mundo está calmo no cemitério. Está tudo quieto.
E com a mensagem de Jesus a essa igreja, a igreja de Sardes, Jesus chama esta igreja da igreja mais pacífica de todas as 7. Não há indicação de que seja uma igreja perseguida. A Bíblia não fala de uma igreja que tem brigas dentro dela. Não tem brigas nessa igreja. Mas mesmo assim, Jesus faz a pior crítica de todas as 7 à igreja de Sardes. Em vez de repreender a cultura do pecado e do ímpio, a Bíblia vai dizer, Jesus é quem vai dizer aqui, que a igreja de Sardes vivia em paz com ela. Está dando para me ouvir direitinho aí? Aleluia. Então a atitude dessa igreja era na verdade um reflexo da própria cidade, da cidade de Sardes. Preste atenção. O principal deus ou deusa adorado na igreja de Sardes era uma deusa chamada Cibele. Cibele, uma deusa pagã, a deusa do renascimento. E nesta cidade, na adoração a esta deusa, havia muito contato com uma expressão sexual. O sexo era algo liberado e de todo jeito diante da adoração à deusa Cibele. O objetivo era levar os adoradores do sexo masculino a um êxtase tão grande que eles, em troca de uma noite sexual, castrariam-se a si mesmos por toda a eternidade. Então a cidade de Sardes era uma cidade de decadência. Era uma cidade tão prostituída que até o povo do mundo olhava para esse povo de Sardes com um olhar de nojo. Até os pagãos que serviam a outros deuses falavam mal de quem servia a deusa Cibele. Eles eram desprezados por gostar do luxo e do prazer. Era um sinônimo de vida ociosa e luxuosa. A cidade de Sardes era a cidade mais antiga da Ásia Menor e uma cidade muito rica, fundada 1200 anos antes de Cristo vir ao mundo. Por cerca de 150 anos foi a capital do reino da Lídia. E durante muitos séculos Sardes foi a cidade mais rica do mundo daquela época. Seu rei Creso tornou-se o provérbio da riqueza, e somente ele era comparado a Salomão com o seu poder econômico e financeiro. Então Sardes foi também pioneira no que nós chamamos hoje de dinheiro. O dólar, o real, a moeda de César romana começou a ser trabalhada, inventada em Sardes. Então Sardes era sinônimo de riqueza, de inteligência e de poder. Sardes também tinha no seu solo uma pedra que leva o seu nome, a pedra de Sardes. Era uma pedra muito cara, comparada ao que nós chamamos de diamante nos tempos de hoje, que dava àquela cidade um valor econômico agregado muito grande, porque várias pessoas de outras localidades do mundo vinham a Sardes comprar essa pedra, porque quem a tinha e quem a possuía esbanjava poder e autoridade por ela. Então Sardes, ela também ficava justamente entre as maiores rodovias do mundo daquela época. Sardes conectava Tiatira ao nordeste, Esmirna ao oeste, Éfeso ao sudoeste, Filadélfia ao sudeste e Suzã ao leste. Entenda que Sardes não era qualquer lugar. Era uma cidade que, se trazida para o tempo de hoje, comparava-se à grande São Paulo, que hoje é considerada a 5ª maior cidade do mundo, tanto em população e território, como em economia. Então Jesus, quando escreve a carta à igreja de Sardes, aqui no capítulo 3, do verso 1 ao 6, observa o versículo 1, o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja de Sardes, dizendo: isto quem diz é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na mão. Eu conheço as tuas obras, tens nomes de que vive, mas estás morto.
Olha como Jesus começa falando a essa igreja. Jesus se apresenta como tendo o futuro da igreja nas suas mãos. As 7 estrelas na mão são os 7 mensageiros do livro do Apocalipse. Mensageiros que comunicavam a verdade de Deus às 7 maiores igrejas daquela época. Alguns acreditam que esses são os pregadores, outros acreditam, como nós, que são os pastores daquela igreja, os líderes. Mas a mensagem é que Jesus está dizendo: eis que eu tenho na minha mão as 7 estrelas, aleluia. O que Jesus está dizendo é que Ele controla a pregação, que Ele tem na sua mão, aleluia, a fonte da verdadeira revelação. As 7 estrelas são os 7 líderes, os 7 pastores, os 7 pregadores. E Jesus estava dizendo: as 7 estrelas das 7 igrejas e os 7 pastores estão na minha mão, porque eu controlo a fonte da verdadeira revelação. Preste atenção nisso aqui. A maneira como Jesus se identifica com a igreja é relevante para a mensagem que ele vai dizer para ela. Os 7 espíritos estando na mão de Jesus indica 2 coisas. Primeiro, 7 espíritos na mão, ele está dizendo: eu protejo, domino, seguro, aleluia, as 7 igrejas na minha mão. E segundo, aquele que está na mão de Jesus também está no controle dele, e ele faz do jeito que quer e da forma que quer. Assim, Jesus está dizendo para Sardes: vocês são ricos, vocês têm dinheiro, vocês têm poder, vocês têm autoridade, aleluia, mas o futuro de vocês está comigo, e eu mando para onde eu quiser. Eu controlo o futuro e faço o que eu quero. Preste atenção no versículo 1. Aí ele diz: os 7 espíritos, que representam os 7 pastores, os 7 pregadores e as 7 igrejas, estão nas minhas mãos. E ele vai dizer assim: Sardes, eu conheço as tuas obras. Tu tem nome de quem vive, mas na verdade vocês estão mortos, estão sepultados, estão como um cemitério. São conhecidos por força, por poder, por vigor, mas diante de mim vocês estão mortos e sepultados. Eu conheço as tuas obras. A igreja de Sardes, eles tinham uma boa reputação na cidade. Preste atenção, podemos ver que a igreja de Sardes, ela dá até bom testemunho. É uma igreja bem vista, é uma igreja elogiada, é uma igreja que dá bom testemunho. Porém, ao mesmo tempo que dá bom testemunho, é uma igreja que ficava calada diante do pecado, e Jesus não estava gostando nada disso. Irmão, você conhece alguma igreja assim? Uma igreja que o povo do mundo fala bem, uma igreja que o povo do mundo frequenta, mas não deixa o seu pecado. Parece até a igreja católica evangélica. Você conhece alguma igreja assim? Aonde o povo do mundo está no altar tocando, aonde o povo do mundo está no altar pregando, aonde o povo do mundo está frequentando. Aquela igreja é muito boa, aquela igreja é maravilhosa. Olha, o pastor não dá mau testemunho, os irmãos não dão mau testemunho. Naquela igreja não tem briga, naquela igreja não tem discórdia. Essa era a igreja de Tiatira, a igreja que aos olhos humanos era perfeita, não tinha contenda, não tinha briga, não tinha discórdia, mas era uma igreja que aceitava o povo de todo jeito e não pregava contra o pecado. Aí Jesus estava dizendo: o povo aí fora pode até dizer que vocês estão vivos, mas na minha presença estão mortos, porque aceitam o pecado e não se posicionam contra ele. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: tem nome de que vive, mas está morto. Conhece uma igreja assim? Tem que ter. A igreja perfeita, a igreja maravilhosa, mas o pastor da igreja não tem coragem de chamar a atenção de ninguém, porque não quer perder.
Não quer perder o músicozinho dele, ó, que toca no bar e toca na igreja. Não, Deus é quem vai trabalhar. Olha o recado à igreja de Sardes. Em que os obreiros da igreja estão de todo jeito. É melhor, irmão, estar numa igreja que tem de vez em quando uma briga, um bate-boca, mas que o pecado não é tolerado lá dentro, do que viver todo mundo em comunhão, mas não só em comunhão uns com os outros, em comunhão com o pecado inclusive. Igreja de Sardes, a igreja perfeita aos olhos deles e do mundo, mas a igreja morta diante de Deus. Sardes era dito como o centro do cristianismo naquela época, porque Sardes era uma mega igreja. Também, para tolerar o pecado e ainda botar o povo no altar, só pode encher de gente. Para estar com o povo dentro dela de todo jeito, só pode encher de gente. A igreja que estava morta para Jesus. Lembre dos fariseus, que eram vistos como justos pelo povo e entre eles. Mas quando Jesus chegou, Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, covas bem tratadas, lavadas por fora, cerâmicas por fora, flores por fora, mas por dentro tem ossos apodrecendo entre vocês. Deus vê além do físico. Deus vê a alma e o espiritual da igreja e do pastor. Repita comigo: aquilo que impressiona a Deus engana os homens. E diga comigo: aquilo que impressiona os homens não engana a Deus. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: aquilo que impressiona os homens não engana a Deus. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, a Bíblia diz assim: porque Deus não vê como o homem vê, o homem olha para o que está nos seus olhos, para a aparência, mas Deus olha também para o coração. Irmãos, isso é verdade. Não devemos confiar na reputação da igreja, não devemos. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 5, a Bíblia diz: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz todas as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e cada um receberá dele o devido louvor de recompensa. Quando as pessoas pensam que estão enganando a Deus, estão enganando a si mesmas. A si mesmas. Mateus capítulo 15 versículo 8 diz assim: este é um povo que me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 7, 21 diz assim: mas o Senhor, Ele não esqueceu do que você fez. Irmãos, 4 épocas diferentes do Novo Testamento nos adverte para não nos enganarmos a nós mesmos. 1 Coríntios 3,18, não engane a si mesmo. Gálatas 6,3, aquele que engana a si mesmo. Tiago 1,26, cuidado com a aparência do engano. 1 João 1,8, aquele que engana a si mesmo está condenado ao inferno. Assim, meus irmãos, não devemos nos permitir confiar nos padrões que o homem avalia. Não permita. Nunca vá a uma igreja, ou nunca receba uma crítica a uma igreja, sem antes Deus falar com você lá. Porque você não sabe quem saiu dela. Um dia desse eu me encontrei com um pastor, não é daqui de Mari, não vou falar o nome porque é antiético. E ele falou: não, Rivaldo, saí daquela igreja porque a liderança estava desmantelada, e eu, que não sou besta nem nada, não tomei partido, porque eu aprendi a ouvir os dois lados. Quando eu fui saber, eu descobri que esse pastor foi excluído da igreja. Por quê? Porque estava dando em cima de uma mulher, de um obreiro. Sempre desconfie de alguém que sai da igreja falando mal dela.
Então, a reputação da igreja, ela tem que ser revelada a você pelo Espírito de Deus. Porque tem muita igreja que é bem vista aos olhos das pessoas do mundo, mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer: todos estão mortos. Mortos. Jesus, quando vai falar da igreja de Sardes, é isso que ele tem para criticar ela. E ele vai dar 5 ordens. Quantas ordens? Versículo 2 e 3. Olha o que a Bíblia vai dizer: ser vigilante, fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei contra ti como um ladrão, e tu não saberás que hora virei contra ti. Preste atenção: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Olha o que João, amando de Jesus, está dizendo para aquele povo: seja vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Vocês estão aí, ó, está tendo culto, está tendo pregação, está tendo louvor, está tendo ensaio, está tendo reunião, está tendo estudo, está tendo oração, mas eu não estou gostando do que vocês estão fazendo. Olha o que ele vai dizer: lembra-te de tudo que você recebeu e ouviu, guarda e arrepende-te, porque senão olha Jesus, hein? Tira o diabo de jogo aqui, que o diabo deve estar longe, morrendo de medo disso aqui. Jesus disse assim: porque eu virei contra você. Já é ruim o diabo está contra a gente, imagina o próprio Jesus. Eu virei contra você como um ladrão. Quem já foi assaltado aqui, levanta a mão. Quem já foi assaltado? Como é que é bom um assalto? O ladrão te trata: ô meu filho, por favor, me dê aí o celular. Eu fui assaltado já, há uns 4 anos atrás, com o Jardiel. Ele botou a arma aqui em mim, a faca em Jardiel, ainda deu uma coronhada em Jardiel. É assim que Jesus vai vir contra esse povo, como um ladrão. É tabefe por cima da cara, chuta e arma na cabeça, passa tudo o que tu tem. Igreja morta, não estou me agradando do que vocês estão fazendo. Não estou. Ser vigilante. Primeiro conselho: ser vigilante. Quando ele diz assim, ser vigilante, ele está dizendo: acorda, desperta. Não fica aí sentado, levante-se e ocupe-se em alguma coisa na minha presença. Uma igreja que só chega e se senta, um povo que só vem e se senta, e mais nada, e mais que coisa alguma. Jesus está dizendo: acorda e faça alguma coisa. Eu virei contra ti se te pegares aí descansado, sem fazer nada para mim. Uma igreja desocupada no sentido de estar diante de Deus e da presença de Deus. Caíram em um estado de inatividade espiritual. Irmão, o sono é necessário para rejuvenescer o corpo. O sono é necessário, mas aqueles que dormem durante o dia, a Bíblia chama de preguiçoso e chama de descansado, relaxado. Quando a Bíblia fala: os que dormem de dia serão pegos de surpresa, não é que você não pode cochilar depois do almoço, não é que no final de semana você não pode dormir um pouquinho mais no domingo. Não é isso. É uma figura de linguagem para dizer que aqueles que dormem de dia não vê as coisas acontecendo. À noite, sai na rua de noite, 3 horas da manhã, sai nas ruas. Você vê o que na rua? Nada. Tudo fechado, tudo desligado. Até os bichos estão dormindo. Você não vê nada. Da mesma maneira tem gente na igreja que não vê nada. Irmão, tu sentiu que Deus falou? Hein? Não, foi.
Irmão, tu percebeu? Olha, um carrego aqui, essa casa está carregada. Foi? Não sente nada, não vê nada. É alguém que está dormindo espiritualmente, não consegue. E Jesus está dizendo para alguém aqui: acorda, seja vigilante. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa: Jesus está mandando você acordar da preguiça espiritual. Tem muita coisa acontecendo ao teu redor e você não está percebendo. Acorda! Ser vigilante. Segundo conselho: fortalece as coisas que permanecem, que estavam para morrer. Olha o segundo conselho, versículo de número 3. O princípio da atrofia é tão verdadeiro no mundo espiritual como no mundo físico. Sabe o que é atrofia? Atrofia é quando você passa muito tempo de um jeito, aí o organismo ele encolhe. Quem já sofreu um acidente que precisou ficar muito tempo parado, sabe que se você ficar muito tempo deitado numa cama ou sentado numa cadeira, sem mover as partes do corpo, aproximadamente depois de 2 meses você precisará fazer fisioterapia, porque senão você não vai andar direito. Uma vez que você fica muito tempo em uma posição e não se movimenta, necessário será fazer fisioterapia. Isso já é conhecido na medicina, porque atrofiou os tendões, os músculos e as articulações. E a atrofia, ela não é só no corpo físico, é também no corpo espiritual. Há uma frase que eu gosto muito que é: use ou perca, faça ou pare ou morra. É um princípio de vida. Nenhum ser vivo pode permanecer parado como está. Não pode, não deve. E o que a palavra está dizendo aqui nessa noite, com fortalece as coisas que permanecem, que estavam para morrer, mexa-se, fortalece. Está perdendo o movimento, está ficando fraco, está atrofiando. E Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: se você não cuidar a tempo, vai se acabar de uma vez e vai morrer, e não haverá mais o que deve ser feito. O cristão não pode estar satisfeito em estar parado, em estar sem fazer nada na presença de Deus. E Jesus está dizendo: se você permanecer inativo, se você permanecer quieto demais, não espere que a sua fé permaneça forte. Porque você está atrofiando. Daqui a pouco vai estar assim, todo atrofiado, porque não se mexe. A vida espiritual está enfraquecendo, está diminuindo, a fé está se acabando. E Jesus está dizendo: ei, fortalece na tua vida as coisas que permanecem antes que morra. Corre para a oração e o jejum, corre para a consagração e intercessão, corre para alguma coisa que faça a tua fé ser avivada de novo, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Terceiro conselho: lembre-se do que você recebeu e ouviu. Lembre-se. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, só voltou para a casa do pai, porque se lembrou do que havia deixado lá atrás. Precisamos ser constantemente lembrados do que Deus fez em nossa vida. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero,
para que vos lembreis das palavras que antes foram ditas pelos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. O que Pedro estava dizendo é que é vital, de vital importância, que o seu povo permaneça se lembrando da palavra, permaneça se lembrando daquilo. E como é que você vai lembrar se a sua mente, se o seu pensamento não está ligado naquilo que está saindo do trono de Deus? Aqui ele está falando de lembrança, de memória, aleluia. É por isso que vocês precisam estar na igreja, mas precisam estar, aleluia, fortalecendo a tua cabeça, a tua lembrança, a tua mente, com as coisas que Deus está falando, porque no momento em que a tua fé estiver fraca, o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas que Jesus havia os ensinado. E Deus está dizendo: se lembre, antes de fazer besteira, se lembre, antes de ir embora, se lembre, antes de cair no pecado, se lembre do que você ouviu e guarda no teu coração. Guarda-o. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia constantemente. E quem não sabe ler, coloca um aplicativozinho no celular que ele lê para você. Ou então, veja pregações de pastores confiáveis na internet. Guarda-o. Quando ele manda guardar, ele não está dizendo que é assim, ó, lê por prazer. Leia quando tiver vontade. Tem coisas que Deus só aceita se vier de coração, como por exemplo o dízimo e a oferta. Se não for de coração, Ele não aceita. Mas tem coisa que não precisa ser de coração, tu tem que fazer. E ler a palavra é uma delas. Ler não só por prazer, mas por obrigação. Além disso, ler não só para adquirir conhecimento, mas para guardar no seu entendimento aquilo que são as palavras de Deus. Porque sem aplicação, sem vivência, leitura é inútil. Inútil. Nós estamos vivendo uma geração de analfabetos funcionais como nunca existiu antes. O que é um analfabeto funcional? É aquela pessoa que sabe ler, mas não entende nada do que leu. Não entende nada. Então, leitura. Leu agora. Fala uma coisa que tu lembrou. Não lembro de nada. Ler e não memorizar, não guardar, é uma leitura inútil. Como é que o senhor faz, pastor? Porque o senhor tem uma memória meio ruim para guardar. Eu leio a mesma coisa umas 10 vezes. Umas 10. Até decorar, guardar. Até entrar no coração. Ninguém ganha ponto com Deus por ler. Porque se fosse por ler, os escritores estavam mais no céu, mais alto do que a gente. Não é por ler, é por guardar. Guardar. Esdras, ele entendeu exatamente o que significa que alguém deve ler a Bíblia, deve ouvir, ensinar, guardar. Esdras capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a palavra de Deus, para ensinar o povo os seus estatutos e as suas ordenanças. Guardar. Guardar tem essa expressão e essa ideia de colocar em prática no momento certo. Porque não adianta eu ler que quando um demônio vier, tem que usar o nome de Jesus e expulsar, e na hora que o demônio vier, pronto, acaba se cagar todinho e não fazer nada. Não adiantou de ler. Não adianta eu ler que Deus se agrada daquele que cuida da sua obra de forma zelosa, e na hora que Deus te der uma oportunidade para tu mostrar que tu entendeu o que tu leu, tu não fazer nada. Não adianta. E ele disse: guarda. Você só guarda o que é importante. Ainda que aquilo não seja útil para aquele momento, se está guardado, ele vai ser útil em alguma hora. Ninguém guarda
comida estragada na geladeira. Álbum de foto. Tem gente que deve ter álbum de foto aqui de quando era pequeno. Me explica aí, serve para quê? Que nem a Receita Federal quer as tuas fotos antigas. Mas por que você guardou? Porque vale alguma coisa para você. Como é que se a palavra deve ser guardada? Você pergunta para o crente: irmão, me diga alguma coisa aí da palavra. Sei não. É aquela pessoa que por fora está vivo. Por que está vivo? Porque chegou e sentou aí. Mas por dentro, morto. Está morto. Quinto, a quinta ordem para a igreja de Sardes era que eles deveriam arrepender-se. A mensagem de Jesus para essa igreja é a pior de todas as 7. A pior. Jesus geralmente começa observando, pode ver, semana passada em Tiatira, Jesus deu 7 qualidades da igreja de Tiatira, para depois descer o cacete nela, né? Que estava ouvindo a falsa profetisa, Jezabel e tudo mais, não foi? Mas primeiro ele falou 7 qualidades: a tua fé, a tua perseverança, a tua força, o teu amor, não foi? Mas na igreja de Sardes, essa igreja aqui, Jesus começa falando mal. Não tem elogio. Qual é o elogio da igreja de Sardes? Não tem elogio. Essa igreja só tem uma boa reputação para o povo do mundo. Isso é elogio? Tem nomes de que vives. Para o povo aí fora, tu é uma igreja excelente, mas para mim, 0. Vocês estão, tudo unidozinho, maravilha, não tem uma briguinha, mas para mim, 0. Qualquer dia desse eu vou pregar todas as igrejas da Bíblia. Eu vou mostrar para você como o pau comia, viu? Para quem não sabe, em Gálatas capítulo 2, Pedro e Paulo brigaram tão feio que se separaram por um tempo. A discussão foi tão grande que a Bíblia vai dizer que Paulo repreendeu Pedro na cara. 2 apóstolos, o Espírito Santo já tinha vindo, os homens já estavam curando e expulsando demônio e brigaram. Porque briga não é sinônimo de que Deus não está ali. É sinônimo de que há seres humanos sinceros habitando no mesmo lugar. Entende isso? Então era uma igreja bonitinha aos olhos do mundo, mas estava morta aos olhos de Deus. Preste atenção. Uma vez que eles se lembrem do que deveriam ser, eles devem agir de acordo com isso. Isso quer mudança. Jesus exige isso de todos. Arrepende-te. Olha o versículo de número 6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Cada vez que alguém ouve a palavra, o coração é provado. Cada vez que você ouvir o Espírito de Deus falar através de alguém, Deus exige de você uma posição. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito. Ora, quem falou para a igreja foi Jesus. Através de quem? Do apóstolo João. Por meio de quê? De uma carta direcionada a quem? Ao pastor da igreja, para que o pastor passasse para o povo. Mas nesse caminho todo, a Bíblia resume dizendo: foi o Espírito Santo quem falou. Ouça, Espírito aí está com E maiúsculo. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O seu coração nessa noite está sendo provado. Deus sabe quem você é, porque Ele vê além das máscaras, além da aparência. Ele sabe que você está pensando aí. Se você está achando ruim, achando bom, reclamando aí dentro, ouça que o Espírito de Deus enxerga além do que eu enxergo. Pensa que é fácil estar aqui no meu lugar e trazer essa mensagem? Quão dura é esta palavra? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Jesus está dizendo: se necessário for te fazer sofrer, eu vou, porque o meu sofrimento não traz pesar, não traz condenação. Mas se você sofrer na mão do mundo, no final só o que os aguarda é a morte e mais nada. E mais nada. Olha o verso 3, Jesus disse: se vocês não se arrependerem, não vigiarem, virei contra ti como um ladrão. Algumas traduções diz: virei a ti. A minha, que é a King James, fiel ao original, diz: virei contra ti como um ladrão, e não saberás a hora que chegarei a ti. Não saberás a hora. Irmãos, quem vive no pecado, quem vive fazendo uma coisa errada, acha que está abafando e está tudo bem. E Jesus está dizendo: eu vou te fazer uma surpresa, e é ruim, não é boa, e tu não vai nem perceber quando eu chegar. Pode dar um glória aí a Deus. Virei a ti. Irmão, toda vez que alguém ouve ou lê a palavra, tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar quieto, entrar no ouvido e sair no outro, porque não é o pregador quem está falando. Quando nós falamos da palavra, ouça, porque é o Espírito de Deus que está dizendo à igreja. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, embora quase todo mundo nessa igreja estava morto, tinha poucos que ainda estavam vivos. Versículo 4 e 5, olha o que diz: mas também tens em Sardes alguns que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma tirarei o seu nome do livro da vida. Até nessas igrejas que a maioria do povo é desmantelada, até o pastor é, mas tem 1, 2 ou 3 ali no meio que não se contaminaram. Porque no dia que uma igreja ficar 100% desmantelada, a Bíblia diz que ele que tem a chave vai e fecha, que ali não tem mais jeito. Mas até em Sardes, Jesus está dizendo: alguns poucos entre vocês não se contaminaram as suas vestes, e de nenhuma maneira tirarei o seu nome do livro da vida. Para quem não sabe, o livro da vida, quando vocês dizem assim: eu vou aceitar Jesus, você vem aqui na frente, tem um monte de testemunha. Quando você vem aqui diante das pessoas confessar a Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida. Se você não permanecer com a conduta que convém ao servo de Deus, ele pode tirar o seu nome de lá. E ele vai dizer aqui, ó: porque não se contaminaram, não tirarei o nome do livro da vida. Não é interessante? Estavam na igreja, no meio de um monte de gente desmantelada, mas Jesus não condenou os que estavam fazendo o que era certo. Ele disse: os nomes de vocês não tirarei do livro da vida. Não tirarei. É por isso que você não deve julgar alguém que vive uma vida correta, mas está no lugar errado. Vive uma vida correta, mas às vezes congrega na igreja errada. Não julgue essas pessoas, porque nem Jesus vai tirar o nome delas do livro da vida. Salvação é individual. Então, não há nada mais desanimador do que ficar numa congregação morta. Tu já foi numa igreja morta? Pense num culto ruim. É tão ruim que até tu que gosta de dar um culto bom não consegue dar, porque o outro é ruim demais, se atrapalha o teu. Deus sabe quem é os ramos mortos, os ramos que não dão fruto, que a Bíblia diz: será cortado e lançado no fogo.
para que não contamine a árvore e impeça os bons ramos de dar fruto. Se você não se tornar um dos mortos, Deus não o julgará com eles, e o seu nome não será apagado do livro da vida. Você receberá umas vestes brancas, aleluia, andará com ele, aleluia, estará de pé na presença dele e será reconhecido por ele diante do Pai que está no céu. Porém tem uma coisa, igreja de Sardes, escolha continuar fiel em seu serviço a Cristo. A recompensa é apenas ao que vencer. Ao que vencer. Capítulo 3, verso 5, ele vai dizer: ao que vencer, ao que chegar até o final, ao que permanecer até o fim. Não deixe que os mortos façam com que você se torne igual a eles. Não deixe. Não deixe que os mortos contaminem a sua vida. Não deixe. É fácil desanimar-se quando a maioria já parou faz tempo. A sobrevivência da igreja depende dos poucos que estão vivos e querem continuar dando muitos frutos. Entende isso? Deus conta com os vivos. Deus conta com os frutos dos poucos que ainda estão ali, trabalhando, se esforçando, lutando, para fazer com que a igreja do Senhor permaneça como um organismo vivo. Jesus conta com você, crente. O que Jesus fez com a figueira que não deu fruto? Corta, joga no fogo. O que ele disse com a árvore que os ramos não davam fruto? Corta, joga no fogo. Não serve, não presta. Aqueles que não vencerem serão julgados conforme as suas obras. Ezequiel 24:14, a Bíblia diz assim: eu, o Senhor, disse, e assim farei, não tornarei atrás, nem pouparei ninguém, nem me arrependerei do que vou fazer. Conforme teus caminhos, conforme teus feitos, te julgarei no final de tudo, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Hebreus 10:19, a Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha para esse crente que está do outro lado e diga para ele: a escolha é sua. Diga mais uma vez: a escolha é sua. Ou muda hoje, ou talvez amanhã seja tarde demais. Fica de pé nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Todas as pregações estão no meu canal do YouTube, em alta definição, para quem quiser rever, enviar. Pastor, não entendi uma partezinha. Vai lá no YouTube, lá o áudio está perfeito, tá bom? E você pode rever todos os nossos cultos na aba ao vivo. Tá lá tudo salvo, tá bom? Do início do culto ao final, e tem também a pregação separada. É só você entrar no YouTube, no meu canal ou no canal da igreja, você encontra tudo certinho lá. Semana passada, carta à igreja de Tiatira. Hoje, carta à igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Entende isso? Para Jesus, igreja viva é a igreja que se posiciona contra o pecado. Igreja morta, ainda que esteja tudo bem, mas se não se posiciona contra o pecado, já morreu. Aleluia. Entra já no fundo, nesse mesmo tom que está aqui, e nessa mesma música. Isabelle, pode vir para cá. Tem 3 microfones aqui aí. Pode subir aqui, quem for o Ministério do Louvor.
ao que está sentado no trono. Eu queria convidar aqui à frente somente você que talvez está com a tua fé pequena, você que tem temor a Deus e não quer ser achado morto na sua presença. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Pastor, eu acho que eu estou tão fraco. Eu não quero ser como a igreja de Sardes. Eu quero ser a igreja que representa o Deus vivo, o Deus poderoso. E eu senti que a minha fé está fraca. E eu preciso que Deus me toque, me perdoe. Vem aqui na frente. Estou me sentindo tão fraca. Os levantes do inimigo estão tão fortes. Eu não quero ser alguém morto na tua casa. Vem aqui na frente, se ajoelha aqui nos pés do altar. Se ajoelha aqui nos pés do altar. Nós vamos impor a mão por você. Porque se você está sentindo a sua fé fraca, Jesus está chamando aqui à frente para receber uma imposição de mãos. E Ele conta com a tua vida dando muitos frutos. Igreja de Sardes, não se contamine com o pecado, nem aceite do seu lado. Quem não quer mudança de vida, denuncie o erro, denuncie as obras das trevas, se posicione e frutifique para a presença de Deus. Eu vou pedir apenas para as missionárias e o presbítero impor as mãos, só as missionárias e os presbíteros. Nós vamos ministrar e vocês vão impor as mãos. Nós vamos ministrar e vocês vão impor as mãos. E ao impor as mãos, que o Espírito de Deus possa colocar por terra todo levante de morte espiritual contra a tua vida, contra o teu chamado, contra o teu ministério, contra a tua família. Cai por terra em nome de Jesus. Receba aí vida. Aleluia. Vida, 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 vida. Vida, receba vida, receba vida. Aleluia. Vida espiritual. Vida espiritual, igreja de Sardes. Você não se achará morta na minha presença, porque se arrependeu, ouviu a minha palavra e ouviu o que o meu Espírito disse à igreja. Ao que estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e seja a honra. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar, vir aqui na frente, dobrar o seu joelho, aleluia, e pedir a Deus que te dê força, que te dê ânimo, porque senão você pode morrer amanhã. Mas Ele te chama hoje. Vida, Ele tem vida, Ele tem vida para você, vida. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Diga pra Ele: eu quero, Senhor, voltar à tua presença, à tua essência. Poderoso Deus, poderoso, poderoso. Tu tens poder, tu tens poder, tu tens poder.
renovar, para renovar, para restaurar, para restaurar. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura a fé da tua igreja, da tua igreja, da tua igreja. Restaura a fé ao que está sentado no trono. Seja um louvor, seja a honra, seja a honra. Levante a sua mão para adorar a Ele. Seja a glória, seja o domínio, aquele que tem as 7 estrelas na mão. Pelos séculos, dos séculos, dos séculos. Diga que Ele é poderoso, diga, diga. Poderoso Deus, aquele que restaura. Amaracada sábado como sui, amara sábado como sube. Poderoso, 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 poderoso. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso, poderoso, poderoso. Ele é, Ele é, Ele é. Ele é poderoso. Aleluia. Nessa noite Ele tem vida para os mortos. Aleluia. Grande. Nessa noite Ele tem vida para você que está fraco. Aleluia. Grande eu sou. Consegue contemplar assim o Espírito de Deus entrando com a sua poderosa presença, renovadora, restauradora, salvífica, e tocando assim a tua alma. Grande. Não sabes, ó minha igreja, que eu tenho nas minhas mãos. Não sabes que eu mando, que eu desmando, que eu faço, que eu desfaço. Não sabes tu, igreja minha, que eu zelo pela minha palavra, e que eu não aceito no meu altar que seja feito de todo jeito. Grande, grande santo, porque tenho eu poder para fazer coisa grande. Aleluia. E quero achar o meu povo com as vestes lavadas do pecado. Quero achar o meu povo com as vestes brancas. Quero achar o meu povo limpo, remido com meu sangue precioso. Não sabes tu que eu não me agrado dos preguiçosos e relaxados? Não sabes tu, filha minha, que te chamei para uma grande obra, porque estás parada? Grande. Porque estás então quieta, parada? Não te chamei eu para pregar, não te chamei para evangelizar. Não chamei-te, filho meu, para fazer a minha obra. Porque estás querendo desistir? Eita. Estás assim com medo do levante contra a tua vida? Grande. Grande foi o vento que se levantou e tu estás olhando para trás. Não sabes tu que quem olha para trás vira uma estátua de sal? Eita. Filho meu, ouve o meu chamado nessa noite. Ouve o meu chamado nessa noite, porque sou Deus zeloso. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Volta a fazer as coisas que eu coloquei na tua mão. Eita, grande Deus.
porque não aceitarei eu que você permaneça na minha presença de toda maneira. Ah, grande. Prepara-te, porque virei contra ti se não te arrependeres. Está chegando o fim dos tempos e dos dias, e eu não estou mais tolerando. Ai, 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 ai. O mau cheiro do pecado já tem chegado ao meu altar. Grande, grande eu sou. O mau cheiro de podridão de morte já tem cessado a minha presença. E estou te dando mais uma oportunidade. Eita, grande. Porque senão eu virei contra ti como um ladrão. E tu não saberás, porque te pegarei de surpresa, se não te arrependeres do pecado. Mas aquele que permanece com as suas vestes lavadas na minha presença, aquele que permanece de branco, de nenhuma maneira tirarei o nome do livro da vida. De nenhuma maneira minha presença deixará de habitar naqueles que estão em santidade. Não é porque a maioria está fora da minha presença, não é porque a maioria está no pecado que eu não deixarei de descer, de falar, de agir, de trabalhar. Pelo contrário, virei contra aqueles que não querem mudança, como um ladrão, se não te arrependeres. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, fortalece, Senhor, aqueles que querem dar frutos, aqueles que querem permanecer com as vestes lavadas com teu sangue. Ah, meu Deus do céu, a minha alma anseia por ti, Senhor. Em meio a tanto desmantelo, em meio a tanto embaraço, em meio a tanta luta, ainda tem aqueles que permanecem, Senhor, grande, na tua presença. Ainda tem aqueles fraquinho, mas quando abre a boca, a graça desce, o céu se movimenta. Quando dobra o joelho para orar, os anjos guerreiam, porque de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Grande. Levante a sua mão bem alto. Coloquem-se todos de pé nessa noite. Posicionem-se todos de pé nessa noite. Aleluia. Tome seus assentos, mas permaneça com as mãos para cima. Quero fazer algo aqui que o Espírito Santo ordenou ao meu coração. Cadê o presbítero Jardiel? Presbítero Jardiel, vem aqui rapidinho. As missionárias, vem aqui rapidinho. Vou precisar de ajuda de mais obreiros. Pode vir aqui, Jairo. Vocês aqui, fica só um aqui para olhar o banheiro. Pode ser vocês duas. Jardiel, o Espírito Santo mandou ungir todo mundo aqui. Todos. Não vai sair ninguém sem ungir. Todos. Começa ungindo aqui por cima do altar. Só unja a cabeça de todo mundo com óleo. Deus estava dizendo para mim: tem gente que está tão morta, que não conseguiu chegar aqui na frente.
Aleluia. Unja todo mundo. Sobe um aqui para começar a ungir pelo altar. Unja aqui minha mão que eu unjo o pessoal do altar. Uma das mulheres entra na salinha e unge todas as crianças. Todas. Diferente, é como um vento veemente. Eu ouço línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Aleluia. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E viva, batiza com fogo, reacende a chama em mim. E viva, batiza com fogo, e reacende a chama. um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu ouço línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a chama. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. viva, batiza com fogo, reacende a chama em mim. Viva, batiza com fogo, Reacende a chama em mim. Levante as suas mãos bem alto nessa noite. Que o Espírito Santo possa derramar sobre a tua vida vida, 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 vida. Que o teu chamado não caia por terra, que você não permaneça como um vaso encostado. Que o Espírito de Deus nessa noite desperte o teu coração, desperte a tua alma com a chama do seu avivamento. Igreja de Sardes,
que tem aparência de que vive, mas está morta nessa noite. Todos os mortos espirituais, assim como Ezequiel profetizou com o vale de ossos secos, assim também nós, como um ato profético, declaramos: ossos secos, receba vida. Ossos secos, receba carne. Que a pele cresça sobre vós. Aleluia, que os tendões cresçam. Aleluia, e que dos quatro cantos da terra sopre o Espírito de vida sobre a tua vida agora. Recebe aí agora a unção que vem do alto, a geração que vai queimar na presença de Deus, a geração que vai queimar. Recebe aí essa presença, essa graça. Receba, 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 receba. Queima a lenha, queima a lenha. Incendeia, 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 incendeia. Diz, a nossa geração tem lenha pra. Ainda existe uma geração que prega contra o pecado, que prega contra o pecado e o diabo. Existe, existe, existe. E é a geração, a última geração, a última geração. Mais uma vez, mais uma vez. A nossa geração. Segura aí. Olha a minha presença aí, olha, 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 olha. Olha a minha graça aí, renovando, renovando. Olha a minha graça restaurando aí. Olha, olha, quebrando o laço, cortando o embaraço, desfazendo tudo, desfazendo a obra do inimigo, cortando a obra de feitiçaria, de macumbaria. E o meu renovo descendo, 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 descendo. Já descendo, descendo, descendo. Recebe aí, receba, 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 receba na graça, na presença do renovo. Receba. Oh, a nossa geração, a nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. Vem nos batizar mais uma vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar. Vem nos batizar, me batiza com fogo e reacende a chama em mim. Me batiza com fogo e reacende a chama em mim. Tem alguém essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer renovar a aliança, hoje quer dar um passo de fé? Quem hoje quer entregar a vida para Jesus? Se tiver alguém, levante a mão. Alguém vai acompanhar você e nós vamos orar por você. Já estou encerrando. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Se tiver, levante a mão aí bem alto que nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que vai dar um passo de fé? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança, que está afastado e hoje quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Ou se tem e você não sentiu o chamado, a minha oração
é para que Deus te dê mais uma oportunidade. Levante as mãos bem alto e aplauda o Senhor Jesus aí. Pai, muito obrigado por mais um culto. Tem uma pessoa, vai renovar a aliança, vai renovar. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Aleluia. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar. Vamos orar pela vida dela. Está renovando a aliança. E põe as mãos para cá, bem baixinho, viu? Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar Desiane nas tuas mãos, Senhor, que hoje está dando um passo de fé, renovando a aliança, voltando para os teus caminhos, para nunca mais sair daí. Escreve o nome dela no livro da vida e do Cordeiro. Faz com que ela possa, Senhor, habitar em segurança, na sombra do Onipotente. E que esta igreja, e que os teus anjos sejam testemunho deste momento de renovação da aliança. Em nome de Jesus, quebra todas as cadeias do inferno contra a vida dela e contra a vida desta criança. Põe por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal. E corta, Senhor, todo o empecilho que esteja, Pai, prendendo a tua serva de fazer a tua vontade. Nessa noite nós declaramos saúde, nós declaramos vida, nós profetizamos que a tua graça e que a tua unção será derramada sobre esta família, e através da vida dela, como coluna da sua casa, ela possa declarar a tua presença e fazer do teu nome um nome poderoso naquele lar. É assim que nós oramos pela vida dela, em nome de Jesus. E a igreja diz, aplauda o Senhor Jesus. Está feito, igreja do Senhor. Tão cedo, né? Não vou pregar, né, na escala. Estava já gostando de trazer o restante das igrejas, né? Só se quem estiver na escala quiser me dar a escala para me pregar sobre as igrejas. Eu não troco não. Se me der, perdeu, viu? Não troco não. Se me der, já era. Aleluia. Pai, leva o teu povo para casa em segurança, guardados e protegidos de todo o mal. Que a tua igreja possa ter uma noite de sono reparadora, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, faça com essa palavra não saia da nossa mente, que nós possamos ruminar essa mensagem que o teu Espírito trouxe. Muito obrigado, Pai, que nós possamos chegar em segurança, salvos e protegidos, em nome de Jesus. Concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E toda a igreja diz tchau. Terça-feira tem culto lá no Silvino Costa, terça. Vem nos batizar, a nossa geração tem lenha pra queimar.